Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Imagina, tô aqui antes de dormir, tô aqui na cama. Imagina, em 1997, eu chegando na igreja de luto. Naquela semana ali eu tinha perdido meu pai. Ele foi assassinado na rua de trás da minha casa, de onde eu morava com os meus 5 irmãos e a minha mãe. E eu estava em um luto muito agudo, muito acentuado, sofrendo muito. Eu era o filho mais velho, os meus outros irmãos eram menores. Eu tenho um irmão mais velho, mas esse meu irmão só por parte de mãe. E eu cheguei ali naquela igreja batista com toda essa bagagem de dor no coração. Meu pai estava morto, eu não pude nem me despedir dele, porque minha mãe julgou que eu era muito pequeno, e ela proibiu eu e os meus irmãos de irem no enterro dele, e a gente não teve a chance de despedir do nosso pai. Foi assim que eu cheguei na igreja. Enlutado, garoto de 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, que já estava envolvido com drogas, já era viciado em cigarro e outras drogas, e que estava vivendo esse luto, uma família totalmente disfuncional, desestruturada. Meu pai divorciado da minha mãe divorciada do meu pai, mas apesar disso os dois morando na mesma casa, e a gente crescendo ali, vendo eles constantemente se agredirem, brigar. E foi estas figuras que foram formadas em mim quando eu era criança. E ali começava a reconstrução da minha vida. E essa canção aqui, Quero que Valorize o que Você Tem, Você é um Ser, Você é alguém tão importante para Deus, ela foi a primeira canção que eu ouvi naquela igrejinha batista quando eu fui ter um encontro com Deus. Eu estava arrasado, estava destruído, com um sentimento total de menos-valia, com autoestima totalmente defasada, um nível lá embaixo, me achando a pessoa mais horrível do mundo. A verdade é que não havia uma solução fácil para o meu caso. Não havia. Viciado, pai morto, envolvido em drogas, os meus irmãos também já estavam envolvidos em drogas, alguns deles. E eu cheguei naquela igreja lutando contra tudo e contra todos que queriam me impedir de chegar naquele momento. E aí eu digo isso porque eu literalmente tive que brigar com a minha família para manter a minha fé. No dia que eu
fui àquela igreja, eu só fui àquela igreja porque eu disse não para uma pessoa que eu tinha convidado para me ajudar a vingar a morte do meu pai. E eu disse não para essa pessoa pelo simples fato de, naquela mesma noite que eu estava entrando naquele carro ali, com aquelas pessoas, com meu irmão e com mais 2 colegas nossos, eu estava entrando naquele carro com eles ali. E aí um vizinho passou, com os 2 filhinhos, um do lado, outro do outro, e o violão nas costas. E aí, antes de eu entrar naquele carro, ele falou: Glauco, bora comigo. Eu falei: pra onde? Ele falou: bora pra igreja. Eu falei: não, eu não posso. Tava drogado aquela noite. Tinha me drogado muito para poder ir lá cometer aquele crime. Porque eu queria vingar a morte do meu pai matando a família daquele cara, não apenas daquele cara. E ele: vamos comigo pra igreja. E eu falei: eu não posso. Porque eu já tenho um compromisso aqui com essas 3 pessoas que estão no carro. Um é meu irmão e 2 são os nossos colegas. 3 armas no carro e 4 pessoas. Uma arma na minha cintura e mais 2 armas no carro. Uma com meu irmão e outra com outro rapaz. E ali ele insistiu comigo. Ele falou: não, mas vamos comigo agora. Independente do que você vai fazer, pode esperar até você voltar da igreja. Eu falei: não, mas eu não posso. Ele falou: você pode e você vai. Vamos, eu vou tocar hoje. Tô aqui com o violão, eu vou tocar. Quero que você vá lá ver. E naquele momento, algo moveu dentro de mim, porque não foi uma força humana. E eu já estava totalmente decidido que eu não iria com ele. Mas algo moveu dentro de mim. Naquele momento eu literalmente me desarmei. Tirei a arma da cintura, uma garrucha de 2 tiros que eu tinha, que eu achei em um lixo, em frente a um salão de beleza, na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, Brasília. Eu tirei aquela arma da cintura, coloquei a arma no banco do carro e falei para os caras que estavam dentro do carro que eu iria para a igreja com ele. Eu arrumei uma briga. O motorista, que já estava no banco do motorista, desceu com a arma, puxou a arma para mim, bateu no meu peito e falou: qual é, meu irmão, você tá me tirando? Você tá achando que eu sou trouxa? Você vai lá, me chama para ir vingar lá, me chama para ir matar o cara com você. O cara matou teu pai e tu vai pra igreja rezar? Você tá achando que eu sou o quê, parceiro? Você é muito um trouxa. E eu falei para ele: você pode pensar o que você quiser de mim, meu irmão. Só se você me matar aqui agora. Mas se você não me matar, eu vou pra igreja. Aí meu irmão desceu do carro, entrou no meio daquela confusão e falou: não, cara, deixa meu irmão ir pra igreja. Meu irmão tá chorando muito, tá sofrendo muito. Vamos lá, só nós mesmo. Eu fui pra igreja. E naquela mesma noite na igreja, algo sobrenatural aconteceu dentro de mim. Dentro. As pessoas que estavam ali ao redor, de repente, nem entenderam direito, mas dentro de mim algo aconteceu. E naquela noite, quando eu cheguei na igreja, eles estavam cantando essa canção. E essa música me fez sentar naquele banco de madeira e chorar copiosamente. Ali era o choro da alma. E ali eu chorei, eu falei: Senhor, eu não dou mais conta. Eu já havia tentado me matar uma vez. Eu falei: eu não quero mais viver. Se o Senhor realmente se move em mim, como essa música está dizendo, se o Senhor acha que eu tenho valor, então muda a minha vida. E daquele dia em diante, eu fiz um compromisso pessoal, apesar de Deus ser espírito. É como se ele estivesse ali na minha frente. Fiz esse compromisso com Deus, que se ele mudasse a minha vida, eu nunca mais sairia da presença dele. Eu tinha 13 anos de idade. Ia fazer 14, eu já tinha feito 14, eu não me lembro. Mas naquela noite, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não foi fácil, tá? Nasci e cresci em uma casa cheia de confusão. Então, dentro de mim, na minha cabeça, na minha alma, tinha muito lixo.
muito lixo, muitos hábitos errados. Tinha muito lixo sentimental, emocional, meu coração estava totalmente entulhado. Eu era um cara altivo, brigão. Eu era um cara que não levava desaforo para casa. Não levava, mas não levava mesmo, meu irmão. Briguei na rua várias vezes, simplesmente pela honra, para defender a minha razão. Eu era um cara totalmente contaminado, porque me colocavam vários apelidos, e para me defender daquelas agressões eram apelidos maldosos, não eram apelidos carinhosos. Eu tinha alguns apelidos carinhosos, Pelé, quando me chamavam de Pelé eu me amarrava, mas tinha outros apelidos que me colocavam para realmente me desestabilizar emocionalmente, e conseguiam. Então eu tinha que partir para cima. Então eu era mais ou menos como Pedro, sabe? Pedro andou com Jesus 3 anos. E aí, quando foram prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malcolm, do soldado que quis prender Jesus, que prendeu Jesus, né? E Jesus foi lá e curou a orelha de Malcolm. Eu mesmo andando com Deus ali já há 1 ano, eu ainda vivia muito na carne. Por quê? Porque o meu espírito estava pronto para se conectar com Deus e se conectava. Mas quando chegava na minha carne, no meu corpo, a transformação era gradativa, morosa, muito lenta. E levou muito tempo para eu chegar no ponto que eu cheguei hoje. E ainda não tô assim, não sou aquele cara assim de falar, caraca, sabe aquele cara, o cara é santo, se bater na cara dele ele vai dar outro lado. Eu peço todo dia para Deus, Senhor, não deixe ninguém bater na minha cara, Senhor, porque eu ainda não consigo dar outro lado. Mas o que Deus fez na minha vida, meu irmão, você não tem noção do que Deus fez na minha vida. Deus transformou a minha vida totalmente, gente, de dentro para fora. O que Deus fez na minha vida, eu já perdi. Sabe esse meu irmão que estava lá no dia para cometer o crime? Esse meu irmão já morreu, infelizmente. E naquela noite ele foi preso junto com aqueles caras, porque eles estavam no carro a caminho de ir lá cometer o crime e vingar a morte do nosso pai. E infelizmente, eu tenho até que tirar esse sorriso do rosto, porque eu falo isso infelizmente. O meu irmão, ele foi preso e ele passou anos no CAGE, que era o Centro de Atendimento Especializado Juvenil. Era uma prisão que ficava lá na Asa Norte. E ele passou anos. E naquela mesma noite, o meu irmão do meio foi lá na igreja e ele falou, vamos para casa, porque o nosso outro irmão foi preso e você precisa estar lá porque a mãe precisa de você. Eu falei para ele, não vou. Nada e nem ninguém me tira daqui. Esse é o meu lugar essa noite. E quando eu saí daquela igreja e voltei para casa, aquele Glauco já tinha morrido há muito tempo. Há muito tempo. Aquele Glauco morreu naquela noite. E ali nascia um novo Glauco. Determinado. Queria lutar para manter a sua fé e para crescer na sua fé. Fiquei faminto pela palavra de Deus. Li a palavra de Deus. Naquela noite o pastor pregou João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu fiquei faminto. Eu comia isso aqui dia e noite. Eu comia a Bíblia. Eu lia a Bíblia dentro do ônibus. Eu lia a Bíblia em pé, vindo do trabalho para casa. Eu lia a Bíblia indo para a escola. Eu levava a Bíblia na escola. Eu lia a Bíblia no recreio. Ele sozinho, meditando e mergulhando e crescendo. E a Bíblia naquela linguagem mais tradicional. E eu não entendia direito, e eu pedia para Deus me ajudar e me revelar, e levava a Bíblia para a escola, pedia para a professora de português me explicar, e ela não era cristã e não queria me explicar. Eu não, professora, a senhora tem que me explicar, porque eu era bandido, agora eu sou um homem de Deus, e para eu não voltar para a bandidagem, eu preciso entender isso aqui, ó. E ela, então tá bom, então vou te ajudar. E já estava começando a evangelizar a professora. Daqui a pouco surgiu um desejo imenso, ardente, louco no meu coração de ganhar os meus amigos para Jesus. Falei de alguns amigos meus para Jesus, muitos não quiseram vir. Eles estavam totalmente mergulhados, atolados naquele lamaçal de crime.
E eu falei, cara, eu não vou conseguir lutar essa guerra, eu preciso cuidar de mim nesse momento, eu preciso me manter na presença de Deus, e um dia eu volto para falar com esses meus amigos, porque eu ofereci e eles não quiseram. Então agora eu vou cuidar de mim. Então eu mudei de ambiente. Então eu saí ali daquele ambiente da Samambaia e fui morar lá na Asa Sul. Você pode pensar, caraca, o cara foi morar na Asa Sul. Fui morar na Asa Sul, debaixo de uma escada. Uma pensãozinha, a pessoa colocou duas folhas de madeirite, fechou, colocou uma portinha, fez um quartinho debaixo da escada da casa dele, do lado de fora da casa. E alugou para mim aquele espaço. Ali eu fiquei por 4 anos. 4 anos eu fiquei estudando inglês. Trabalhava como office boy, almoçava durante o dia porque meu patrão levava o almoço, ou me dava o dinheiro para eu comprar o meu almoço. E depois eu ia estudava no César, no Centro de Ensino da Asa Sul, para terminar ali o meu 2º grau. E estudando ali no César, à tarde, durante o meu expediente ali depois no almoço, no horário do almoço, eu estudava inglês, pegava todo o meu salário como office boy e investia no curso de inglês, estudando inglês sozinho ali, ouvindo CDs e repetindo coisas que eu nem sabia. Fui chamado de burro na escola, porque o método da escola eu não podia falar em português de jeito nenhum, e eu fazia as perguntas só em português porque eu não entendia nada de inglês, e eu lutando contra tudo e contra todos. Eu falei, eu quero fazer inglês porque um dia eu quero conhecer o exterior, eu quero ir para o Canadá ou para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, qualquer lugar. E hoje, cá estou eu, anos depois, vivendo nos Estados Unidos, vivi na Inglaterra, e Deus mudou minha vida. Não é a parte estética, não é porque eu vivo aqui. Porque eu poderia viver muito bem no Brasil, em qualquer outro lugar. Poderia ir para um país onde tem ditadura e Deus está comigo e eu viver bem naquele país. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: houve uma transformação de dentro para fora. Houve uma mudança de dentro para fora. O que Deus fez na minha vida você não tem noção. Não tem volta. Tenho 38 anos. É daqui para a eternidade. Só que para ir para a eternidade tem que morrer, né? Ou Jesus voltar. Tô pronto para qualquer um. Tô pronto. Se tiver que morrer, eu vou. Se Jesus voltar, eu vou também. Então, eu tô pronto. E eu quero falar uma coisa para você. Antes de terminar, quero falar uma coisa para você. Quero falar isso aqui, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo interior dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Valeu, Deus te abençoe.